Como eu disse, essa live ela é uma série de lives que nós estamos fazendo, entrevistando pessoas, conversando no Facebook. Depois também subiremos no nosso canal do YouTube. Se você puder curtir a nossa página aí do Facebook, curtir o nosso canal Ciclismo e Discipulado, nós agradecemos, dá uma força aí para nós, podemos alcançar ainda o maior número de pessoas. Hoje o nosso papo é crise e isolamento. Qual a resposta, né? Que boa resposta a igreja poderia dar a esse tempo, né? O Benção do Nadson Cruz Barbosa já está conosco aqui, já disse, olha, que bênção, né? E se você também quiser comentar, dizer, ó, estou aqui, a sua cidade, depois nós vamos transmitir tudo para o pastor Wilson Guimarães, ele também vai deixar as redes sociais dele. E nós queremos conversar e iniciar o nosso bate-papo de hoje sobre a igreja, sobre como que, primeiramente, o pastor Wilson é um amigo, Deus me presenteou com esse amigo. Nem sempre era meu amigo, ele era meu professor na escola, no curso de teologia. Nessa fase não era muito amigo, né? Porque era professor. Ele foi um dos responsáveis pela minha paixão por liderança. Tive aula com ele de liderança no seminário de teologia Batista Teológico, Batista Independente, ali em Campinas, e também de teologia pastoral. Duas matérias que me fizeram pensar a liderança de uma maneira totalmente diferente. E de lá para cá eu tenho trabalhado com líderes há mais de 10 anos e eu devo muito dessa paixão por liderança ao Wilson. Seja bem-vindo, viu, pastor Wilson? Se quiser dar uma palavra inicial para todos que estão te assistindo aí. Boa noite a todos, uma alegria muito grande participar dessa live, né? E uma honra, na verdade. Espero contribuir com alguns pensamentos e para os que estão chegando agora, saber que é apenas a nossa opinião, né? Não estamos aqui apresentando nenhuma doutrina, nenhuma teologia nova. É apenas uma reflexão desse momento que acredito que todos estão fazendo, né? Uma reflexão bem inspirativa, né? Bem inspirativa, nada dogmática, mas eu espero que a nossa conversa seja uma conversa vinda da parte de Deus, que possa direcionar a todos nós, né? Que bom. Já com essa palavra de introdução, eu vou dizer para você que não está nos assistindo, não custa nada, querido, faz um compartilhamento aí nas suas redes sociais. Tem outros líderes aí também que podem estar conosco, podem assistir esse tempo e também contribuir, né, com questionamentos, com colocações. E eu vou abrir com a primeira pergunta para o pastor Wilson. É a seguinte, na sua opinião, pastor Wilson, a igreja tem sido muito abalada por essa crise? Você acha que essa crise, esse momento que nós estamos vivendo, pegou muito na igreja? E na sua opinião, se sim ou não, quais as principais razões para isso? Olha, a resposta é sim. Como reflexão, eu diria para vocês que somente 3 coisas conseguem mudar a igreja. Conseguem atingir a igreja. A primeira delas é a parousia, ok? A vinda de Cristo. Ela muda completamente a estrutura da igreja. Ela passa de corpo mortal para imortal. E isso faz toda a diferença. A outra coisa que muda a igreja é o avivamento, que tira ela de uma zona de conforto e coloca ela no campo de batalha. Então, isso muda a estrutura da igreja. E outra coisa que muda a igreja é exatamente a apostasia. A apostasia muda completamente o perfil da igreja. O hoje que estamos atravessando com a igreja, ele apenas revela aquilo que já era a realidade da igreja. Não esqueça disso, hein? Essa reação da igreja, na verdade, é um comportamento pregresso dela. Não é nada novo. Ela apenas... Nós não tínhamos identificado de forma clara o seu comportamento. Então, Fernando, e os irmãos que estão me ouvindo, né? Se a resposta nossa é sim, a crise abala a igreja, alcançou a igreja, ou seja, ela foi afetada pela crise, é porque ela já estava afetada. Ela já estava afetada.
é afetada de duas formas. A primeira delas, afetada como habitante do planeta, né? A igreja é formada de gente, e gente mora no planeta Terra. Então, ela foi afetada como habitante do planeta Terra. Ela não é diferente de ninguém. E isso também deixa bem claro, né? A igreja, ela é atemporal, ela busca a eternidade, mas enquanto estivermos nesse mundo, ela pertence ao planeta. Então, como o planeta foi afetado, ela também foi afetada. Ou seja, isso muda muito as nossas pregações. Precisamos começar a colocar os nossos temas sobre ecologia nas nossas pregações também, porque toda criatura recebeu o selo divino de viu Deus que foi bom. E esse bom qualifica o planeta como vindo da parte de Deus. Se as nossas pregações desprezarem a terra, pode estar desprezando a nossa qualidade de vida enquanto habitantes dela. Então, a igreja foi afetada como habitantes do planeta Terra. Mas tem um segundo momento, Fernando, que a igreja também foi afetada e essa doença, esse vírus que atingiu a igreja, o mundo não foi atingido por ela. Ou seja, ela foi afetada no caráter religioso, que hoje é uma dor singular da igreja, pois a igreja, ela descobriu que ela não é uma privilegiada do céu. Entendeu, Fernando? Ela foi afetada de duas formas, como participante do planeta, e foi afetada nas suas convicções exacerbadas, diga-se de passagem, fora de contextos bíblicos, que achava que a igreja era uma privilegiada. A igreja não é uma privilegiada, ela é salva, mas não privilegiada. Então estamos sofrendo agora as agruras que a terra está sofrendo, mesmo crendo em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Para fechar essa pergunta sua, essa dor que estamos sofrendo como igreja, a meu ver, Fernando, vai mudar a nossa eclesiologia e também a nossa hermenêutica bíblica, principalmente nos quesitos de soberania de Deus. Soberania de Deus. Nesse exato momento que nós estamos conversando, dezenas de cristãos, para não dizer centenas de cristãos, eles estão morrendo por causa do Covid-19. E Deus permanece calado. Deus permanece calado. E isso é duro para a igreja, Fernando. É duro para a igreja sentir isso, né? Ela tem muita dificuldade em colocar as mãos no céu e os pés na terra. Essa dificuldade, essa dicotomia que ela faz entre céu e terra é muito difícil para ela, né? Só que ela precisa entender, a igreja, que ela faz parte da história do povo da terra. Ela ainda não faz parte do povo da eternidade. Ela fará parte, por enquanto, ela está na terra e sofre todas as dores e as dificuldades que temos no planeta. Então, ela foi afetada assim. Interessante. E essa colocação que você fez, eu já ouvi de alguns pensadores também em outras áreas, seja no casamento, seja em empresas. Hoje mesmo eu estava ouvindo o reverendo Hernandes falando que se o seu casamento estava bem fundamentado e bem fortalecido, estar em casa com a sua esposa hoje não vai ser tão complexo assim. Você vai passar melhor e às vezes até se fortalecer mais. Mas se a sua família, o seu casamento estava bastante balançado, ao entrar na crise, a tendência é aparecer esses problemas que já existiam. Muito interessante você trazer isso, que também é verdade para a igreja, também é um reflexo daquilo que a igreja já estava vivendo. Porém, e sabe, Fernando, pode falar. Nos momentos de crise, nós vemos algumas vezes a igreja dando respostas muito ruins na história da igreja, né?
Mas em alguns outros momentos, por exemplo, logo no início, quando a igreja foi perseguida e uma crise enorme veio sobre ela, ela conseguiu dar respostas boas, levando o evangelho, anunciando o evangelho, servindo a Deus, é, com aquilo que ela tinha na mão. Você acredita que a igreja pode dar uma resposta mais assertiva nesse tempo? Que tipo de resposta você gostaria que a igreja desse nesse tempo que nós estamos vivendo? Olha, Fernando, ao longo desses anos, ouvindo a igreja e ela aceitando as mensagens que estão sendo pregadas, a fé que nós ouvimos era só fé para receber, não era fé para exercer a cristandade. E eu acredito até que a igreja está sofrendo, voltando àquela pergunta sua, parece-nos que as mensagens eram apenas mensagens motivacionais. E o casamento está ruim agora, a família está ruim agora, porque a igreja não tem mais mensagem motivacional. Então perdeu aquela alegria que, a meu ver, era pura ilusão. E a realidade se implantou. Quando o vírus nos enclausurou, eu tive um encontro com um impostor que morava dentro de mim. E a nossa realidade agora é essa. Então, e a igreja? Você espera que a igreja vai dar uma resposta? Não, agora não. Não existe processo de utilização divina, Fernando, sem conversão. E para ter conversão tem que ter arrependimento. Se você perguntasse para mim, nós podemos estar num processo de avivamento? Eu diria sim, porque aí nós estaríamos reconhecendo os nossos erros. Mas agora, nós não esperávamos que a história nos pegasse no contrapé e dessemos a nós essa oportunidade de ser luz do mundo e sal da terra. Nós não estávamos preparados para ser luz do mundo e sal da terra. Estamos tendo muita dificuldade, dentro de mais alguns minutos nós vamos tratar outros assuntos, mas estamos tendo muita dificuldade nesse momento para ser igreja nesse mundo tenebroso, né? E por que essa dificuldade? Porque nós não podemos ser agora o que não fomos no passado. O que está acontecendo agora é um reflexo do passado. E para mudar, precisa haver arrependimento, conversão e voltar aos trilhos que Deus determinou para a igreja. Somente a Segunda Guerra Mundial, dentro, né, desses últimos séculos aí, do século 20, 19, 20, é o século das grandes mudanças. E a igreja não esperava que isso fosse acontecer, né? Ela estava muito alegre nos seus cultos e esqueceu da realidade que o mundo pode mudar da noite para o dia. E foi isso que aconteceu. Então, se eu espero que a igreja vai apresentar alguma coisa para o mundo, agora não. Agora nós somos vítimas também. E por incrível que pareça, precisamos de médicos da alma para curar a igreja, né? Interessante. E normalmente a liderança, né? Aprendi sobre liderança muito contigo e também tenho trabalhado com isso. Não estamos trabalhando na questão de culpa, mas em cima de responsabilidade. A liderança tem conduzido a igreja brasileira, especificamente nesse sentido, nesses dias. Esse processo que você diz de arrependimento, de tratamento, de transformação, você acredita que tem que começar também, ou principalmente, com a liderança? Como é que eu vou colocar isso para você? Talvez você está me perguntando aí quais as principais razões, não é? Porque a igreja foi afetada, não é isso? Quais são as razões? E eu penso o seguinte, a igreja brasileira investiu em lideranças e esqueceu que todo o rebanho é representante do reino de Deus.
Os cursos que nós temos sobre liderança, Fernando, são seletivos, altamente seletivos e excludentes. Só quem tem muitas vezes recurso para poder se deslocar é que consegue fazer um curso de liderança bom, vamos assim dizer, né? Só que essa crise mostrou para nós que nós esquecemos do restante do rebanho. Ela empoderou alguns e desprezou muitos na liderança. Eu vou repetir isso daí, viu? Ela empoderou poucos, alguns, e esqueceu todos de prepararem para o discipulado cristão. Agora, temos um exército, Fernando, de desqualificados que não pode ajudar a quem precisa que está ao seu lado. Então, esse confinamento deve levar os pastores ao arrependimento, os líderes ao arrependimento e repensar. Eu até digo para você, Fernando, uma frase que não é minha, né? Vou apenas reproduzi-la. Deus não tem plano B. Ele não quer salvar o mundo com o líder. Ele quer salvar o mundo com a igreja. Todos que confessarem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, eles fazem parte do grupo de liderança do céu. Então, o grande problema nosso aqui é que nós qualificamos poucos e esses poucos agora não conseguem responder a essa demanda, né? Está em colapso também. A demanda é muito grande, os pastores não sabem o que fazem, porque a demanda é enorme. E se ele tivesse qualificado a sua igreja como líder, e você está percebendo que eu estou mudando completamente a ideia de liderança? Essa reflexão agora, eu percebo que o pai de família precisa ser líder em casa. A mãe precisa ser líder junto com seus vizinhos, junto com seus familiares. E eles não foram empoderados para isso, Fernando. Os pastores, muitos deles têm essa condição, mas ele não pode sair de sua casa. Ele também está enclausurado, né? Veja que interessante. E eu volto a colocar uma situação interessante assim, ó. Depois dessa crise, eu voltei ao Novo Testamento e eu tenho descoberto coisas interessantes. Uma delas, Fernando, é que o Novo Testamento não tem liderança. Não existe a palavra liderança no Novo Testamento. E a palavra que mais se sobressai é servo, é doulos. Então a igreja não é uma faculdade de pensadores, mas é um arraial de servidores. A igreja hoje está sofrendo, Fernando, porque ela não sabe servir ao próximo. Ela até tem conteúdo, mas ela não tem expressividade, ela não consegue expor, colocar para fora o seu conteúdo. Então isso muda o conceito de liderança daqui para frente. Quem vai salvar o pai de família não é mais o pastor. É o próprio pai de família que precisa ter condições de salvar a sua própria família. Interessante. Eu acho que nenhum momento é tão oportuno como esse para a gente repensar, refazer, reaprender. A gente conversava aí há um tempo atrás, você falava que não existe receita pronta, né? É um processo que nem os médicos e nem quem está cuidando da economia consegue ter uma receita pronta, e nenhum país conseguiu se ter. E esse caso da igreja, nós acreditamos que também vai ser uma vivência, né? Eu acho que a vivência vai nos ensinar. Acho que é a história de ter filho, né? Você teve 3, eu tenho 4. Cada filho nos dá uma vivência que nos ensina a ser pai, não é isso? Exatamente. Só depois que a gente foi pai que a gente descobriu. E olhando para... Pessoal, você que está nos assistindo na live, temos 21 pessoas agora ao vivo conosco. Que bênção, muito bom ter vocês. Você tem alguma pergunta para o pastor Wilson Guimarães? Na outra live que ele fez aí ontem, antes de ontem, não me lembro, ele fez uma colocação bastante intrigante e hoje eu vou esquentar e vou apimentar a nossa live aqui também, né?
Já que ele colocou na internet, agora está na internet. Ele disse assim: desculpa trazer isso para vocês com tanta sinceridade, mas Deus não é brasileiro. Aquela frase que nós sempre ouvimos de que Deus é brasileiro e que está muito presente nesse momento, de que Deus vai livrar, e eu creio que Ele pode, nós cremos, o pastor Wilson também crê. Mas a pergunta é, e se Ele não livrar? Isso que eu tenho trabalhado muito na minha mente. Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar estando no controle de tudo. Por que você disse aquela frase, ou o que você tem a dizer sobre essa frase? Deus não é brasileiro. Deixa eu colocar uma coisa para você. Em meados dos anos 80, aproximadamente, chegou aqui no Brasil um movimento chamado neopentecostal. E o neopentecostalismo veio com uma teologia muito interessante, Fernando, chamada teologia da palavra rema. Palavra rema. Essa palavra, de fato, ocorre de uma forma muito interessante. Ela é muito forte, realmente. Mas a palavra rema, ela está ligada à soberania de Deus. Ela, na verdade, quando eu pronuncio algo, eu devo pronunciar com tal sinceridade que aquilo faz parte do caráter de Deus. Quando esse movimento chegou aqui no Brasil, eles começaram a fazer a palavra rema em todas as pregações, né? Tipo assim, o Brasil é do Senhor Jesus. E o fato de declarar que o Brasil é do Senhor Jesus, eles acreditavam piamente que nada, absolutamente nada, poderia interromper a malignidade do povo brasileiro. Eu respondo a sua questão colocando uma situação conhecida. Nós somos 44 milhões de evangélicos no Brasil. E a nossa santidade não neutralizou a malignidade do povo brasileiro. Então, a teologia rema, ela confunde muito quando Deus trabalhava com a nação de Israel. Quando o povo de Israel clamava o nome do Senhor, o Senhor operava maravilhas, porque ele estava trabalhando com uma nação. Ele queria que a descendência de Abraão fosse uma bênção em todas as nações. Por isso, nada poderia interromper. Mas o plano mudou. E Cristo veio. E Deus não trabalha mais com nação. Ele trabalha com ser humano. Portanto, ele não tem planos para o Brasil, que é a base dessa teologia da prosperidade. Ele não tem planos para o Brasil. Ele não está preocupado com a governabilidade da nação brasileira. Ele está preocupado com cada brasileiro, mas de forma igual com o japonês, com o americano, com o libanês, com o australiano. Então, essa é a nossa posição. Por isso que falamos que o Brasil não é do Senhor Jesus. O Brasil pertence ao mundo, como outra nação qualquer. Mas os brasileiros estão inseridos em João 3,16. Deus também amou os brasileiros de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É nesse sentido que nós comentamos a respeito dessa frase. Muito bom. Tem o pessoal comentando aqui na nossa live. Pessoal, vamos ver se tem perguntas aqui, ó. A Wanda Machado Rocha dizendo que bênção. Mais de 30 pessoas agora ao vivo na live conosco. E ainda nessa linha, alguns dizem que a primeira reação a isso tudo que nós estamos vivendo é uma negação. É você negar e você não querer enxergar a realidade. Mas você acabou dizendo naquelas primeiras colocações que é um tempo de arrependimento da igreja, é um tempo de tratamento da igreja. E eu entendo que não há arrependimento com negação. Né? Se a gente lembrar daquela história de Davi, de Natã, enquanto Davi estava escondendo ou sobrepondo ou negando aquilo que ele fez, o profeta teve que costurar muito de costuradinho para abrir os olhos dele e para fazer ele não ter como negar mais. Você também acredita que em algum momento a igreja brasileira vai ter que parar de negar essa situação que nós estamos vivendo,
enxergar a realidade para passar por esse processo do arrependimento? Olha, a igreja brasileira, e quando eu falo igreja brasileira, estou falando cada cristão, né? Ele está se comportando como se comporta uma pessoa que recebe um exame positivo de uma doença maligna. Esse comportamento é mais ou menos assim, Fernando. Em aconselhamento pastoral, a gente fala sobre ele. Quando a pessoa recebe uma notícia ruim, ela entra em pânico. Ok? Ela entra em pânico, que é mais que o que nós estamos já saindo. Nós estamos saindo desse estágio já. Né? O segundo momento, depois de que ela entra em pânico, ela começa a acusar. Ela começa a acusar. Né? Vem a fase de acusações. Foi a bebida que me fez isso, meu pai não me ensinou a fazer certo, o meu professor não falou totalmente a respeito disso, meu pai poderia ter intervido na comida, no meu hábito alimentar e ele não fez isso. Quer dizer, no segundo estágio, a pessoa deprimida, ela já quer procurar culpado para aquilo que ela está passando. Meu pastor não me visita mais, a igreja desprezou a minha família e etc, etc. Aí vem um terceiro estágio, Fernando, que é o estágio que a pessoa começa a dizer, a autopiedade, né? Mas eu sou bom, eu nunca matei ninguém, né? Eu nunca persegui ninguém. Então, ela entra nesse terceiro estágio da doença, da notícia ruim. Por que isso está acontecendo comigo, né? Só comigo que acontece isso. Isso é muito comum acontecer. E no quarto estágio, é difícil a gente falar isso, né? Mas no quarto estágio, ela se entrega à doença. É como se ela deixasse que os braços da morte conduzisse ela até o final. E a gente percebe, eu que já participei junto a doentes terminais, né, como pastor, né, muitos eu presenciei falecendo, segurando a minha mão, por exemplo, né, e eles não se debatem mais, né, muitos deles só querem cantar, só querem se alegrar no Senhor, e a igreja vai ter que entrar nesse estágio de morte. É duro eu falar isso, né? Ela precisa entregar-se a Deus novamente, né? Ela precisa estar nos braços dele e esperar dele uma resposta, não fabricar nada agora, como você colocou no início, né? Nenhuma receita agora é válida. Eu estou acompanhando algumas lives na internet também, Fernando, e as pessoas já estão começando a querer ganhar dinheiro e discípulo em cima da desgraça alheia, né? Já tem gente oferecendo como ser uma igreja atuante depois do coronavírus. Quer dizer, ninguém quer passar pelos estágios, né? Ninguém quer sofrer realmente a dor. Há uma tendência do ser humano de querer pular todos esses estágios e não vivê-lo de forma plena. A igreja não é diferente. Ela não é diferente. Muito bom. Se você está conosco e gostaria de fazer alguma pergunta aí para o pastor Wilson, nós estamos caminhando para a parte final da nossa live. O pastor Wilson, ele é pastor, conferencista, tem abençoado o Brasil. Queria aproveitar e deixar aqui, eu vou deixar nos contatos da nossa live aqui embaixo a página dele, o pensador lá, conferencista. Se você quiser convidá-lo, olha lá, temos internet hoje no Brasil inteiro, olha, tá boa a internet hoje, muito boa, você pode convidá-lo, abençoar a vida dele. Eu fiz questão de chamá-lo porque eu quero agora pedir licença, só para fazer esse ponto, eu tenho sentido no meu coração de orar e de abençoar pessoas que serviram a igreja itinerantemente, que vinham pregar nos nossos cultos, que vinham trazer a palavra para abençoar nossas igrejas, mas que nesse momento de isolamento correm o risco de ficarem esquecidas. Então aqui está a figura do pastor Wilson, mas também muitos outros que podem estar nos assistindo ou que você conhece. Não deixe com que essas pessoas que nos abençoaram por tanto tempo sejam esquecidas. Amem-as. Telefone, pergunte como está o coração delas.
Pergunta se ela tem sustento para aquele mês, porque, querendo ou não, nós, igreja, abençoávamos a vida deles quando eles vinham nos abençoar. E agora, com esse isolamento, corre-se o risco. Eu quero crer que não, mas eu tenho medo, preocupação de corrermos o risco de esquecermos dessas pessoas e só lembrarmos dela quando a crise passar. E o risco que nós corremos é ligar para ela depois que a crise passar e convidar elas para vir pregar a nossa igreja e elas não existirem mais. Então não faça isso. Não deixe com que nesse tempo elas passem sozinhas porque estão distantes de nós. Ligue para eles. Mande uma mensagem no WhatsApp. Pergunte como é que estão as coisas, como é que está o seu coração. Você gostaria de conversar? Que Deus nos ajude. Nem todos. E eu fiz questão de montar esse esquema de lives, porque nem todos têm essa condição técnica, esse conhecimento técnico. E Deus me deu essa possibilidade. Eu disse, eu posso aumentar a voz desses amigos, dessas pessoas que estão longe também. E muito obrigado, pastor Wilson, por ter aceitado esse bate-papo, um bate-papo franco, mas eu acredito que necessário. Eu acho que minimamente quem está ouvindo vai poder refletir, repensar, refazer. E aqui chegou uma nova pergunta, pastor Wilson, do Isaías Tidre. Será que esse distanciamento social não irá afastar aqueles que já estavam balançados de voltar para os templos? O que você acha, pastor Wilson? Olha, não somente vão se afastar do rebanho quem já tinha algum tipo de problema, como também eles vão abraçar outros ministérios, né? Outros ministérios, com essa facilidade das lives, de várias mensagens expostas, os membros não terão dúvida de transitarem entre uma comunidade e outra, né? Eu acredito que se essa quarentena demorar muito, as pessoas vão mudar, Mas eu vou responder para você, irmão Isaías, da seguinte forma: uma ovelha não está atrás de um pensador. Uma ovelha não está atrás de um homem que sabe tudo. Uma ovelha está atrás de um homem que a ama. Se o pastor tem um coração de pastor, se ele não é apenas como que eu posso dizer, um animador de plateia, mas ele está junto com o seu rebanho, ele chora junto com o seu rebanho, eu tenho quase certeza que essas pessoas estão carentes da presença pastoral, carente da comunidade que abraçava ela. As pessoas vêm à igreja para serem amadas, não para receberem só informações teológicas, né? Então, claro, aqueles que estavam já balançando com o vento do mundo, pode ser que agora eles vão de vez seguir o caminho deles. Mas se o pastor, se a comunidade abraçou eles, amou eles, eu não tenho dúvidas, eles serão os primeiros a voltarem e estarem junto com a comunidade. Que interessante. Eu tenho dito para amigos pastores que essa é a hora. Essa é a hora, sim, do arrependimento. Mas eu sei que existe, o senhor também conhece, muitos bons pastores que não apareciam tanto, que não tinham papel de destaque, que estava tentando pregar o evangelho, que estava tentando seguir com a sua comunidade, mas às vezes com 30, 40 membros, se sentindo um nada às vezes quando olhava para esses outros grandes líderes e alguns líderes de grandes igrejas também com bom coração. Mas eu tenho dito para esses pastores de 40, 50 pessoas, pastor Wilson, essa é a hora. Essa é a hora de você fazer diferença na vida da sua comunidade, com a sua atuação amorosa, com a sua atuação pastoral, de cuidado. Agora que a sua igreja não aparece no templo, muitas vezes não dá a oferta, não está ali disposta a te servir, mas precisa do seu cuidado, não é? Eu tenho dito, eu sou bom de fazer live, eu não sou muito bom de pastorear, tenho aprendido a pastorear a minha família,
e aos poucos alguns que se aproximam de mim. Mas eu tenho dito para os meus amigos pastores, pastoreie, se você foi chamado e tem o dom, cuide dessas 20, 30 famílias que Deus te deu, elas precisam de você agora. Você também pensa assim, Wilson? Perfeitamente, Fernanda. A igreja brasileira, ela investiu em número, em quantidade, né? Existe uma neurose aí das lideranças sobre crescimento. Você encontra um pastor, ele não pergunta como é que você está, como é que está a sua família, ele pergunta quantos membros você tem. E depois vem a segunda pergunta terrível, né? Quanto você arrecada? Claro, não podemos generalizar. Há muitos homens e mulheres de Deus ainda com a vida no altar, mas grande parte deles busca o número. E agora, nessa crise, Fernando, o membro que era apenas um número ou um perdido no meio da multidão, eu não tenho dúvidas, ele não quer um cara que prega legal. Ele quer um cara que ama muito. Nesse exato momento, pastores de igreja pequena estão sendo desejados mais do que megas igrejas. Porque eles tinham aproximação com o seu pastor. Não é esse pastor seletivo de só um grupo de discípulos dele, né? E o restante da igreja ficava perdido, a Deus dará. Mas aqueles pastores que tinham poucos membros, eu posso dizer para vocês, eles são os pastores de referência para nós, porque são eles que vão fazer com que o rebanho ouça a voz deles e volte para o aprisco, né? Minha total consideração aos pastores que não se preocupam em número. Há muitas igrejas grandes boas, Fernando, com responsabilidade social, responsabilidade cristã, sim, não podemos deixar de mencionar. Mas há muitos aí oportunistas, homens que chegam na igreja com seguranças, homem que chega na igreja, a igreja não percebe quando ele chega e quando ele sai. Então, nesse exato momento que o coração da ovelha está aflito, esse homem desapareceu. E essas ovelhas estão sozinhas na crise. Quando ela tiver a oportunidade, Fernando, de abrir o portão da casa dela, eu quero te fazer uma pergunta: para onde é que ela vai? Vai lá naquela tenda da esquina. Ela vai na tenda da esquina porque foi aquele pastor que de fato atendeu ela nas dores, né? Eu estava ouvindo hoje uma rádio, eu acho que era a CBN, viu, Fernando? E uma especialista em crise disse o seguinte, que o número de conflitos familiares, o número de abusos sexuais aumentou nessa quarentena. Já vinha se agravando, né, o quadro no país, mas com a quarentena essa situação se agravou. E vou usar as palavras da especialista, viu? Ela disse o seguinte: em briga de marido e mulher, nesse exato momento, todos têm que meter a colher. E por que ela disse isso? Porque se eu não tiver alguém que intervenha na minha família, eu vou bater no meu filho, vou quebrar meu filho, vou quebrar minha esposa, vou quebrar minha comunhão, eu vou pecar. Então, nós precisamos de um pastor que coloque a colher no meio das famílias. E quem era apenas pregador de púlpito deveria repensar seu ministério. Porque agora nós precisamos de alguém que coloque a colher na briga de marido e mulher. Porque sozinhos em casa, sem a comunhão de Deus e a presença da igreja, esses homens e essas mulheres estão perdidos. Se eles não tiverem um pastor para intervir, vai ser um caos. Não somente no mundo, mas também dentro da igreja. Muito bom. Nós estamos sendo abençoados, né? O Cláudio Schultz, o Robson Bob Show, o Paulo Roberto Pinto. Deus abençoe muito, pastor Wilson. Um abraço, pastores. O pastor Wilson vai ficar depois também com o link da live. Essa live vai ficar gravada, tanto na nossa página do Facebook. Se você ainda não curtiu, querido, 40 pessoas conosco, pastor Wilson. Se você ainda não curtiu nossa página do Face, curta. Eu vou deixar também no link dessa palavra a página do pastor Wilson, para que você possa entrar em contato com ele.
Se você sentir no coração de abençoá-lo, convidá-lo para uma live, perguntá-lo como ele está, se preocupar com ele também, tão longe de nós, mas orar por ele, orar pela Darida, pela sua família, pedindo a Deus abençoe esses seus servos. Mas não deixe de curtir nossa página, Fernando Lino 19. Não deixe esse vídeo também vai para o YouTube, Ciclismo Discipulado. Se você quiser compartilhar, abençoar pessoas, nós estamos indo para o final da nossa live. Antes de dar a palavra final para o pastor Wilson, quero dizer para vocês que amanhã nós vamos fazer uma conferência especial, afinal é feriado, e eu fiquei pensando, todo esse pessoal em casa, eu vou encher eles de live. Pessoal, o pessoal põe live, tem 1 milhão de pessoas assistindo, um cara cantando, bebendo até cair quase. Desculpa, eu vou colocar live de gente boa falando aqui. Se você não quiser assistir, paciência, mas eu vou colocar, vai estar à disposição. Amanhã nós temos às 11 horas da manhã uma psicopedagoga falando como pais podem abençoar nesse tempo de ensino os seus filhos. E mais do que isso, como eles podem não atrapalhar a aprendizagem. Às 3 horas, como mulheres podem se ajudar para ter uma boa saúde, um pouco disso que o pastor Wilson estava falando. Às 5 horas da tarde, um psicólogo, Alexandre Régio, vai falar um pouco sobre medo e ansiedade em momentos de crise e isolamento, como lidar com isso. E às 22 horas, o Vanderlei Galbiati, pastor de Campinas, vai falar sobre recebemos os nossos filhos em casa. Isso é ter que aguentá-los ou nós podemos experienciar isso? Nós podemos tornar isso uma experiência valorosa? Ou será que nós vamos ter que ficar nervosos e dizer que chato, tô tendo que aguentá-los na nossa casa? Então, às 22 horas amanhã, então o dia todo, curte a nossa página, segue a nossa página, você vai receber todas as notificações. Partindo para o nosso tempo final, pastor Wilson, várias pessoas aqui, ó. Obrigado, pastor Fernando, ter chamado o Wilson Guimarães, foi demais. Deus abençoe, a Wanda falou, Deus abençoe. Saudades, o Sérgio dizendo. O pastor Wilson depois vai ver todos vocês que estão compartilhando. Queria que você deixasse uma mensagem final para cada um que está nos assistindo aí e que possa abençoar a nossa vida, pastor. Quero deixar 2 palavras, Fernando. Primeiro, para quem é membro de igreja, faz parte da Igreja de Jesus, né? Procure praticar a oração do Calvário. Esse é o momento. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ou seja, trocar a oração pessoal pela universalidade da prece. Os cristãos agora precisam deixar de orar para si mesmo e orar pelo planeta, orar por todos, inclusive os cientistas, para descobrir uma vacina o mais rápido possível. Então, nesse momento, a oração do Calvário para nós é melhor. Pedir a Deus a misericórdia para que Ele possa usar as pessoas para resolver essa questão de Covid-19. E a outra orientação que eu deixo é para os pastores, para a liderança. Procure ressignificar seu ministério, né? Procure ressignificar seu ministério. Ou seja, ver se a sua vocação está no modelo bíblico mesmo, né? Nós não tínhamos oportunidade de descansar como pastores, nós não tínhamos oportunidade de estar com a família, com a esposa, com os filhos, e agora o vírus nos deu essa oportunidade. Então, esse é um momento de muita reflexão. E quando tudo voltar ao normal, que eu acredito que volte ao normal, pelo menos em termos de culto público, procure deixar um pouco o púlpito e ficar mais próximo às ovelhas. Perceba que você agora tem púlpito. E alguns amigos meus, Fernando, estão dizendo que tem mais pessoas ouvindo ele do que quando eles pregavam na igreja. Mas nenhum púlpito consegue falar no coração de uma ovelha senão a presença do pastor junto a essa ovelha. Estar presente junto ao rebanho é melhor do que pregar uma mensagem forte no púlpito. Que Deus abençoe você e vos guarde, ore por nós e estamos juntos nessa batalha pela vida. Muito obrigado mais uma vez, pastor Wilson, da Lira, né? Todo o suporte aí que nos deram
Oramos muito para que a internet nos deixasse chegar até o fim, né? E ela nos ajudou e nos abençoou. Ontem eu falei assim, eu nunca me vi orando pela internet. Faz uns 5, 6 dias que eu já estou orando pela internet. Senhor, Isso é aguenta a bom, isso é internet, bom. dá uns megabytes para nós, em nome de Jesus. Então a gente agradece muito e mais uma vez eu vou salientar, os contatos do Pastor Wilson vão ficar aqui no YouTube, no Facebook, para que você possa mandar uma mensagem de carinho, perguntar como é que ele está, não celular, mas o link do Facebook da página dele. Ele também vai ver os seus comentários, deixe seu comentário aqui, sua oração por ele. E de alguma forma, querido, abençoe não só o Pastor Wilson, mas outros pastores e pregadores sérios que têm abençoado a igreja brasileira por muito tempo e que agora, por conta do isolamento, não podem mais cumprir os seus eventos, não podem mais também ser abençoados pelas igrejas. Que nós possamos agora amar essas pessoas com nossas orações, com o nosso carinho e cuidado, mas também com as nossas ofertas, com o nosso dividir o pão, saber se essas pessoas têm como se sustentar. Muito obrigado, vamos ficando por aqui. Não esquece de curtir nosso canal no YouTube, de curtir nossa página do Face. Nós estamos fazendo live, não estamos vendendo nada, nós só estamos querendo abençoar, querido. Então, pelo menos dá uma curtidinha aí. Se você gostou, se foi bênção para sua vida, você não compartilha com seus amigos, manda para os outros. Como eu sempre digo, se você não gostou, paciência, mas também não precisa falar nada não, deixa quieto, deixa o vídeo por aí. Deus abençoe, um grande abraço, Pastor Wilson, vamos ficando por aqui.